Senhoras e senhores, boa noite. Criado há 4 anos, o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, GHGGI, tem por princípio promover o estudo e a divulgação da história, da geografia e da genealogia em suas ciências afins, bem como a realização de pesquisas, pareceres e informes técnicos relativos à recuperação, conservação, preservação dos bens históricos, arquitetônicos, geográficos, culturais e artísticos relacionados à Itapetininga e região. Tem a honra, dentro de suas atribuições, de brindar os senhores convidados e demais participantes nessa noite da sessão solene, com a palestra a ser proferida pelo delegado do Serviço Militar em Itapetininga e região, comemorativa à Semana da Pátria. Sejam bem-vindos a este cerimonial. Para darmos início a esta sessão solene, comemorativa à Semana da Pátria, solicito a entrada dos confrades e confreiras para tomarem assento em suas cadeiras. A título de explicação, informo aos senhores presentes que a competência hierárquica de tratamento entre os membros de um instituto histórico é de confrade e confreira. Chamamos o titular, que tem como patrono João Neto Caldeira, o confrade Afrânio Franco de Oliveira Melo. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Aloísio de Almeida, o confrade Estácio Roberto Quilciuscas. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Luiz Gonzaga Silva Leme, o confrade José Luiz Nogueira. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Francisco Adolfo Varanhagem, a confreira Noêmia Conceição Marini. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Ciro Albuquerque, o confrade José de Almeida Ribeiro. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Teófilo Carvalho do Amaral, o confrade Carlos Henrique Salem Cagiano. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono o confrade Gustavo Barroso, chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Gustavo Barroso, o confrade Dirceu de Campos. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Francisco de Assis Iglesias, o confrade Antônio Arthur de Castro Rodrigues. Chamamos o titular da cadeira, que tem como patrono Valdomiro de Carvalho, o confrade Valdomiro Benedito de Carvalho.
Estando composta a confraria, convidamos o titular da cadeira número 11, tendo como patrono Luiz Gonzaga Silva Leme, o confrade José Luiz Nogueira, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, para presidir essa solenidade, ocupando o lugar central da mesa. Como é que funciona aqui? Beleza. Boa noite a todos. Passaremos a efetuar a chamada dos convidados. Convido o senhor Everton Juliano de Oliveira Lopes, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para compor a mesa. Convido a senhora Claudete Andrade Diniz Rabelo Orsi, representando a Secretaria Municipal de Educação, para compor a mesa. As demais autoridades presentes sintam-se representadas. Gostaríamos de externar nossos agradecimentos aos seguintes convidados e respectivas entidades representativas. A professora Yara Regina Borges de Moura, vice-diretora da Escola Estadual Professor Aderbal de Paula Ferreira, e respectivos alunos do curso supletivo. Gostaríamos também de agradecer a presença dos professores Janice Leme de Camargo Fogaça de Almeida e Cristiano Munakata, representando a Escola Estadual Coronel Fernando Prestes e respectivos alunos do terceiro ano do ensino médio. Convido o palestrante da sessão solene comemorativa Semana da Pátria, o senhor Carlos Alberto Cafarella, primeiro-tenente do Exército Brasileiro, atual delegado do Serviço Militar de Itapetininga e região, para fazer parte da mesa. Gostaríamos também de convidar o senhor José Boletini Sobrinho, representando o Sindicato Rural, para compor a mesa. Declaro aberta a presente sessão solene e comemorativa Semana da Pátria. Como primeiro ato, eu convido a todos para que se coloquem em pé para a entrada do Pavilhão Nacional, bandeira do Estado de São Paulo e do município de Itapetininga, assim permanecendo para o hino nacional brasileiro. Convido a guarda bandeira do tiro de guerra 02/076 para proceder ao hasteamento do Pavilhão Nacional, bandeira do Estado de São Paulo
e bandeira do município de Itapetininga. Nas margens plácidas de povo heróico, brado, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em receio com a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelho
Solicito ao nosso mestre de cerimônia, Mário Celso Rabelo Orsi Júnior, para que faça a leitura do currículo do nosso palestrante dessa noite, que vai fazer uma palestra comemorativa à Semana da Pátria. O palestrante da sessão solene comemorativa Semana da Pátria é Carlos Alberto Caffarella, Estado Civil, separado, idade 51 anos, local de nascimento São Paulo, tendo como filhas Maria Silvia Volpato Caffarella e Maria Paula Volpato Caffarella. Profissão: militar, primeiro-tenente do Exército Brasileiro. Função: delegado do Serviço Militar de Itapetininga e região. Exercendo esta função na 15ª Delegacia do Serviço Militar, cito a Rua Benjamin Constant, 332, Centro, Itapetininga, São Paulo. Data de incorporação nas fileiras do Exército: 15 de janeiro de 1976. Possui como cursos e estágios no Exército: curso de formação de sargentos na Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, Minas Gerais. Curso de aperfeiçoamento de sargentos no 5º Batalhão de Infantaria Blindado, em Caçapava, São Paulo. Estágio de datilocopista no comando da 2ª Região Militar. Estágio de mobilização nacional, comando da 2ª Região Militar. Estágio de assuntos estratégicos em Brasília, Distrito Federal. Estágio de patrulhas para pelotão de operações especiais em Campinas, São Paulo. Estágio de fiscalização de produtos controlados do Exército, comando da 2ª Região Militar. Cursos e estágios civis. Formado em História em 1998, possui ainda o curso de Técnico de Segurança do Trabalho, curso de formação de Agente de Defesa Civil e curso de formação de chefes do movimento escoteiro. Promoções no Exército Brasileiro. Chegou a 3º sargento em 1981, a 2º sargento em 1987, 1º sargento em 1995, subtenente em 2001, 2º tenente em 2005 e 1º tenente em 2008, todos por merecimento. Locais onde serviu: 4º Batalhão de Infantaria Blindado, Osasco, São Paulo. Companhia do Comando do 2º Exército. Companhia de Comando do Comando Militar do Sudeste. 14ª Circunscrição do Serviço Militar em Sorocaba, São Paulo. Tiro de Guerra 02/025 em Ribeirão Preto, São Paulo. E Tiro de Guerra 02/68, Tatuí, São Paulo, e 37º Batalhão de Infantaria Leve, em Lins, São Paulo. Tem como condecorações militares: Ordem do Mérito Militar Cavaleiro, Ordem do Mérito Militar Oficial, Medalha Militar de Prata, Medalha do Pacificador, Distintivo de Comando para Chefe de Tiro de Guerra, Medalha de Corpo de Tropas. Funções civis exercidas: membro da Comissão de Defesa Civil da Prefeitura de Laranjal Paulista durante os anos de 1997 a 1994. Chefe do Grupo Escoteiro Antônio Barbieri, em Laranjal Paulista, nos anos de 1988 a 1994. Ainda possui os títulos e condecorações civis, como o de cidadão tatuiano pela Câmara de Vereadores de Tatuí, recebido no ano de 2002, e amigo do 15º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Sorocaba, no ano de 2002, além de ser amigo da Guarda Civil Municipal de Tatuí em 2003. Convido, então, o palestrante para que vá à tribuna fazer a sua palestra.
ilustríssimo senhor José Luiz Nogueira, presidente da mesa e presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, ilustríssimo senhor Everton Juliano de Oliveira Lopes, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ilustríssima senhora Claudete Andrade Diniz Rabelo Orsi, representando a Secretaria Municipal de Educação, ilustríssimo senhor José Boletini Sobrinho, representando aqui o Sindicato Rural de Itapetininga, meu amigo Zeca, meu amigo particular, meu irmão, senhores confrades, senhora confreira, alunos da Escola Derbal e demais assistentes. O objetivo de nosso pequeno trabalho hoje, nossa pequena palestra, é relembrar alguns momentos históricos num contexto geopolítico, social e militar, trazendo peculiaridades na formação, organização e recrutamento do exército colonial e imperial, no decorrer do processo da independência de nosso país e na guarda dos anseios de libertação do jugo português, e ainda algumas peculiaridades sobre a capital do Império naquela época. É preciso retroceder ao ano de 1808, ano da chegada da família real portuguesa ao Brasil. O quadro político nos apresentava a presença da família real, que se bateu em retirada de sua terra natal por causa das invasões militares de Napoleão Bonaparte. Para que isso fosse possível, o rei português, Dom João VI, foi obrigado a firmar um acordo com a Inglaterra, para que os súditos lusitanos pudessem escapar ilesos à ameaça do intempestivo exército francês. A medida que inaugurou a administração joanina no país agradou os grandes proprietários de terra e comerciantes da colônia, implantando organizações administrativas que protagonizaram o surgimento de uma nação. Com o fim do pacto colonial, as elites brasileiras poderiam avolumar suas transações comerciais e ampliar significativamente seus lucros. De fato, essa primeira medida já colocava o Brasil enquanto nação economicamente autônoma. Do ponto de vista político, o fator de independência como colônia foi abandonada quando o Brasil ascendeu à condição de Reino Unido de Portugal. A população da metrópole lusitana se via submissa à intervenção política e militar das forças militares britânicas. O distanciamento do rei com seus compatriotas fomentaram a eclosão de um movimento liberal que exigia profundas reformas políticas no território português. Dessa forma, em 20 de agosto de 1820, a Revolução Liberal do Porto promoveu a tomada do poder lusitano por parte dos grupos políticos liberais do país, instalando uma monarquia parlamentar inspirada no regime político inglês. E ainda exigiam que os benefícios concedidos ao Brasil fossem extintos, com a imediata restauração das normas do antigo pacto colonial. O retorno de Dom João e a posse de Dom Pedro como imperador do Brasil são há muito do conhecimento de todos nós. A medida ainda, acompanhada pelo rombo dos cofres brasileiros, o que deixou a nação em péssimas condições financeiras.
Em meio às conturbações políticas que se viam contrárias às intenções políticas dos lusitanos, Dom Pedro I tratou de tomar medidas em favor da população residente no Brasil. A ideia da coroa portuguesa era separar o norte do resto do Brasil, unindo-o a Portugal, a partir da decisão de firmar o pé na Bahia. Para isso, era preciso não apenas a guerra direta, mas também assassinatos pessoais, aliança com a Espanha e o levante de negros. Havia ressentimento em Portugal em relação a tudo o que aqui fizera Dom João VI, e no Brasil havia ódio contra os portugueses. As cortes liberais queriam a guerra, mas não dispunham de recursos. A Inglaterra era candidata tanto para financiar a agressão de Portugal quanto a defesa do Brasil. Portugal, pretenso arrojo em estender as fronteiras de sua colônia, já de longa data lançara-se até a província do Prata, anexando o estado Cisplatina Oriental, hoje pertencente ao Uruguai, com o objetivo de domínio comercial no porto do Rio da Prata. Mediante as claras intenções de Dom Pedro, as cortes exigiram que o príncipe retornasse para Portugal e entregasse o Brasil ao controle de uma junta administrativa, formada pelas cortes. A ameaça, vinda de Portugal, despertou a elite econômica brasileira para o risco que as benesses econômicas conquistadas, ao longo do período joanino, corriam. Dessa maneira, grandes fazendeiros e comerciantes passaram a defender a ascensão política de Dom Pedro I, a líder da independência brasileira. Dom Pedro I incorporou figuras políticas pró-independência aos quadros administrativos de seu governo. Entre eles estavam José Bonifácio, grande conselheiro político e defensor de um processo de independência conservador, guiados pelas mãos de um regime monárquico. Além disso, Dom Pedro I firmou uma resolução onde dizia que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. O Conselho de Estado, em sessão presidida por Dom Pedro, define a política de guerra. Uma das decisões é o sequestro de todas as propriedades dos portugueses no Brasil. Em outubro, o Conselho tinha dado prazo de 4 meses a Portugal para reconhecer a independência do Brasil. Nesse interim, alguns movimentos e guerras pela independência assolaram nosso pobre país. Esses conflitos não tiveram caráter municipal, mas nacional, tendo sido especialmente sangrenta no Piauí e no Maranhão. A situação nas principais províncias onde ocorreram, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e até no Uruguai, onde o general Carlos Frederico Lécora, com 1.500 homens, impôs ao brigadeiro D. Álvaro da Costa, chefe da resistência lusitana, a independência brasileira. É destacada a ajuda do povo paulista, por incrível que pareça, ao Rio de Janeiro, e o apoio cearense ao Piauí e ao Maranhão. Bem, isso aí foi apenas uma pequena síntese de fatos históricos em que esteve o contexto da nossa independência. Eu procurei fugir um pouquinho do usual, e partir para as peculiaridades sobre o dia a dia da capital do Império, à época da independência do Brasil. Como aluno que fui da Faculdade de História, o professor sentou, até falei isso aí com o Mário, Mário? O professor sentou à mesa e falou assim: o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, isso aí todos nós sabemos. Eu não quero saber isso aí. Eu quero saber quais são as doenças advindas de tanto tempo permanecer no mar. Isso que interessa para nós. Qual era a madeira que era construída a nau para poder suportar essa travessia? Como que era feito o asseio dentro de uma nau? Isso que interessa para nós. Então, são as peculiaridades, é isso que interessa. Então, eu procurei trazer aqui
o dia a dia na capital do Rio de Janeiro, né, a capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro, em meados da proclamação da independência de nosso país, apresentava péssimas condições urbanísticas. Era mal planejada. Fora construída sobre aterros dos pântanos e manguezais. As ruas estreitas, retas, planas e mal pavimentadas, tendo um pequeno canal ao centro e nas laterais um plano mais elevado. As casas construídas, em sua grande maioria, com 4 andares, todas com paredes coladas ao vizinho. Muito assimétricas, seguindo bem a característica lusitana, feia e forte. As janelas e portas abriam para fora, gerando graves acidentes aos transeuntes, somados à alternância dos pisos nas calçadas das ruas. Não havia coleta de lixo, sendo o mesmo destinado às águas do mar, e com o advento das marés, recebiam tudo de volta. Um eficiente sistema de fornecimento de água abastecia a população, com 18 chafarizes e 147 bicas espalhados pela cidade. Nada de esgoto, latrinas ou fossas. Eram utilizados barris esvaziados nos quintais ou ruas. A insalubridade reinava. A iluminação pública era à base de lampiões a óleo de peixe, que forneciam uma sofrível luz. O acendimento e o consequente apagamento era feito por escravos de baixa categoria, maltrapilhos, sempre besuntados do próprio óleo de peixe e embriagados. Dormiam nas calçadas, pois logo ao amanhecer tinham que apagá-los, pois do contrário, os feitores entravam em ação com as chibatas usuais. O censo populacional apontou em 1821 o seguinte resultado: 43.139 pessoas livres e 36.182 escravos. Tudo isso acomodado em 10.151 fogos, que significavam lares. A alimentação era farta. Frutas abundantes e baratas. Verduras e aves boas, mas caras. A carne de gado de péssima qualidade era quase intragável. O gado trazido das pastagens de Minas Gerais chegavam aos matadouros da capital do Império, estropiados, magros e famintos. 3 ou 4 dias mal podiam ser empregadas na sopa. O leite seguia o mesmo caminho. A carne de porco era deliciosa e sempre disponível. O prato carioca era composto pelo feijão preto e não faltava farinha de mandioca. O frango era prato de rico. Manteiga, batata, cebola, vinho e cerveja eram artigos caros e importados. Barato mesmo era a cachaça. Os produtos alimentícios eram comerciados em estabelecimentos chamados vendas, ou por escravos de porta em porta. O horário de funcionamento do comércio corria das 9 da manhã às 2 da tarde, havendo uma pausa para o almoço e sexta, recomeçando a atividade às 4 da tarde, estendendo-se até o anoitecer. Haviam 37 magistrados e 22 advogados. Muito mais magistrados do que advogados. A educação ficava a cargo de 52 colégios masculinos e 41 casas de educação para meninas. Não eram colégios para as meninas, e sim educação para as meninas. A segurança pública era controlada com eficácia pelo Major Vidigal, que impunha a lei através das chibatadas e bordoadas, cravando seu nome na história carioca, inclusive emprestando o nome a um morro, Morro do Vidigal, né? O toque de recolher era às 10 da noite, onde se poderia obter um pouco de paz, longe do barulho incessante do ranger dos carros de bois, do falatório dos comerciantes, dos cânticos tristes dos escravos, do badalar dos sinos das igrejas, que a tudo anunciavam, e das frequentes descargas de fogos de artifício. Isso eu não consegui saber o porquê. Somados à movimentação da população ativa.
Então, esses eram os aspectos da capital do Império. E eu parti agora para a organização e particularidade do exército colonial e imperial. Desde os primórdios da colonização portuguesa na América, desenvolveu-se em terras brasileiras uma sociedade marcada pela intensa miscigenação. O sentimento nativista aflorou na gente brasileira a partir do século XVII, quando brancos, índios e negros, em Guararapes, expulsaram o invasor estrangeiro. O exército, integrado por elementos de todos os matizes sociais, nasceu com a própria nação e, desde então, participa ativamente da história brasileira. Em verdadeira simbiose da organização tática portuguesa com operações irregulares, índios, brancos e negros formaram a primeira força que lutou e expulsou os invasores de nosso litoral. Portanto, a partir da memorável epopeia de Guararapes, não havia homens apenas reunidos em torno de um simples ideal de libertação, mas sim as bases genéticas do Exército Nacional. Então, foi na guerra contra os holandeses, na expulsão dos holandeses, que começou a geminar o Exército brasileiro. O Brasil herdou, por via natural, a concepção portuguesa da arte da guerra e, consequentemente, seu estilo de recrutamento. Portanto, misturava-se uma ordem administrativa romana com o improviso operativo muçulmano da época. Não havia exército regular, mas sim um amontoado de voluntários, devastadores, desocupados e até criminosos, que descontrolados, se atiravam em direção do inimigo. Que fim da batalha, após a partilha dos espólios, retornavam para suas vidas no campo, comércio ou perambulando pelas ruas. Com esse sistema, a coroa não sentia o peso dos cofres públicos, pois armava-se o militar e estes se mantinham por sua própria conta, repartindo os bens pilhados das vitórias. O Marquês de Pombal tentou organizar de forma mais profissional o exército colonial, contratando para esse fim o conde Guilherme de Lippe, militar alemão, que trouxe para auxiliá-lo vários oficiais estrangeiros. Dom João, por volta de 1808, nomeou então Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares. Pode-se dizer com justiça que, ao tempo de Linhares, iniciou-se o embrião do exército brasileiro. Tomou medidas providenciais para colocar ordem na desordem militar. O aumento e qualificação dos contingentes foram suas prioridades, bem como uma boa estruturação e organização militar permanente. A maior parte dos militares sediados no país permaneceram leais ao monarca, que pôde dispor de tropas, equipamentos e bases para operações de guerra. No exército português, sediado no Brasil, os oficiais recrutados de exércitos estrangeiros recebiam em suas fileiras jovens da nobreza portuguesa, que, ao aderirem ao recrutamento, eram declarados cadetes, enquanto que os filhos de oficiais sem títulos e de comerciantes influentes eram considerados como segundos cadetes ou soldados particulares. Estes compunham o exército de primeira linha, juntamente com patriotas desinteressados, desocupados, escravos libertos, mercenários estrangeiros e elementos portugueses que optaram pela nacionalidade brasileira. A segunda linha era constituída de milícias responsáveis por guarda dos patrimônios públicos e serviços de polícia, compostas em sua maioria de negros alforriados e ordenanças herdados dos tempos coloniais. Desde a organização do exército colonial, levada a efeito pelo conde de Lippe, as unidades militares possuíam apenas denominações, como Infantaria da Legião de São Paulo, Batalhão de Caçadores de Santa Catarina, Batalhão dos Pretos Libertos, dentre outras. Somente em 1824 foi implantada a numeração para designar batalhões para a infantaria, regimentos para a cavalaria e grupos para a artilharia. Como exemplo, 1º Batalhão de Caçadores, 4º Regimento de Cavalaria, e assim por diante. O aprendizado proveniente das estratégias de guerra usadas por franceses e ingleses nas guerras napoleônicas na Europa não havia chegado ao Brasil, tendo Dom Pedro I, após 1824, determinado o envio de grande parte da oficialidade nacional à Europa para adquirir luzes e, em seus retornos, as empregassem no preparo da tropa e na manutenção da liberdade tão sonhada e recentemente conquistada.
A organização do Exército era baseada nas seguintes armas: infantaria, cavalaria e artilharia. Hoje complementam as comunicações e engenharia. Era necessário para atingir o posto de oficial que o candidato soubesse a ler e escrever. Para as promoções até major, eram exigidos exames de competência, chamados de oposição, feitos perante um oficial general em comando, que pela prática se processava de forma irregular, dando margem às mais escandalosas proteções. Somente portugueses alcançavam esse posto, o de major. No Brasil colonial, aos brasileiros não era permitido tal acesso, sendo um dos primeiros atos de Dom Pedro I corrigir essa escandalosa injustiça. As promoções para o generalato valiam o merecimento, não havendo prévia condição militar para o cargo comissionado. Nobres, diplomatas e eclesiásticos completavam essa heresia militar. Naqueles tempos de vacas bem magras, o Exército também participava da segurança pública, nas rondas de patrulhas, na manutenção da paz urbana, auxiliava nos combates aos incêndios, frequentes na corte. Todos se lembram que eu falei que os prédios eram colados, né, geminados. Então, isso, quando pegava fogo em uma casa, se alastrava facilmente. Pois os bombeiros foram criados somente em 1854. O serviço militar obrigatório para voluntários era a princípio de 8 anos, depois passando a 3 anos, sendo que para o recrutamento à força, 16 anos. O processo de recrutamento obedecia a uma imensa arbitrariedade. Recorria-se aos dias festivos no coretos da Praça Central, em busca de jovens da idade de 16 a 45 anos, sendo pegos à força e levados para os quartéis, tendo o mesmo destino aqueles que se aventuravam nas serestas, nas comemorações, festas religiosas, procissões, missas ou perambulando pelas ruas e portos. A pretensa decisão do imperador em substituir sigilosamente os portugueses nas fileiras das armas, aliada à falta do efetivo ocasionado pelas guerras de libertação, levou à captura de marujos, estrangeiros e índios, ocasionando protestos estrangeiros em favor dos primeiros e nenhum reclamo aos segundos. Com a falta do efetivo reinante e práticas de recrutamento desorganizadas e sem critérios, fizeram com que surgissem fenômenos sociais perturbadores, que interferiram diretamente na economia, pois faltavam carregadores nos portos e nas ruas, boiadeiros para trazer o gado para o corte, aprendizes de artesão e mão de obra não qualificada. Chegou-se ao desespero de se amputar os dedos da mão direita voluntariamente, para não ter condições de manejo de armas. Contra as deserções, havia o fuzilamento, castigos físicos e a obrigatoriedade das orações ao final do dia, lembrando-os que este ato atentatório era considerado ofensa ao Estado, ao imperador e a Deus. Os voluntários mercenários, vindos dos países europeus, trazidos pelo Major Schaefer, menos de 20% tinham condições de integrar o exército, originando migrações que colonizaram o interior da capital do Império e o sul do país. Quem não possuía dinheiro para pagar as passagens, sujeitava-se ao serviço militar. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui. O Brasil já começou errado desde lá dos primórdios da nossa história, né? O Major Schaefer, ele foi encarregado pelo Império de buscar mercenários na Áustria, franceses, alemães e ingleses. Só que, como ele recebia por cabeça, ele procurava as famílias mais numerosas e no meio do caminho ele parava o seu navio em alguma ilha e despejava esse pessoal lá, chegando aqui com os registros e ganhando o dinheiro, né, de uma forma bastante irregular. Então, vocês já veem que já se veem as coisas erradas há muito tempo atrás, né?
Quanto à relação de subordinados e superiores, resumia-se ao de feitor-escravo, se desenrolando somente nos limites do aquartelamento e inexistindo como relação social fora desses. Os comandantes militares eram deuses todos poderosos, raramente eram vistos, sendo responsável maior pelo bom andamento do serviço, o capitão ajudante, o terror das tropas. A alvorada era regulada pelo amanhecer, dando condições de leitura da documentação à tropa. Os praças dormiam em esteiras, sendo rápida a arrumação dos alojamentos. Barbas, costeletas e vistosos bigodes faziam parte do figurino militar. Os uniformes eram copiados de modelos ingleses, franceses e alemães. As necessidades básicas do soldado eram, segundo um adágio castelhano, prete, pane e palo, ou seja, prete era o antigo soldo, pan, o pão, e palo era pau, cacetadas, chibatadas, bordoadas, bofetadas e outras hadas da vida, e outros processos de violenta recondução à disciplina e à ordem, e que eram, pelas condições intelectuais e educação da época, esteio fundamental prestante para essa manutenção. É bem verdade que os dois primeiros quase sempre faltavam ao soldado, ou seja, o soldo e o pão, mas o terceiro era pontual. Prioritariamente, a imensa maioria era composta de solteiros, e os casados eram acompanhados de suas mulheres e filhos, que cozinhavam e levavam a refeição na linha de frente dos combates, cuidavam dos feridos, chegavam a empunhar armas e ainda lavavam e costuravam as fardas de toda a tropa. Recebiam por seus afazeres meia ração de alimentação. O almoço era servido às 10 horas e o jantar às 4 da tarde. E nos dias de jejum, a abstinência do calendário litúrgico eram conhecidos como dias de magro. Após o jantar, eram liberados, ficando livres para o lazer, retornando às 20 horas, onde se apresentavam para a revista do recolher. Toda a tropa que não estava de plantão participava das ladainhas e missas aos domingos e dias santos. Era comum a prática do candomblé nos casebres próximos aos quartéis. A altura mínima para a incorporação era de 57 polegadas e meia, ou seja, 1,46 m. A idade para sentar praça era de 14 anos para cadetes e 15 anos para voluntários, recrutados à força entre 18 e 45 anos, e para milicianos entre 16 e 36 anos. A aguardente, embora proibida, tinha livre acesso aos quartéis e era consumida por todas as graduações e postos. Haja vista a condição de tratamento dos praças, os negros, então escravos, abominavam o serviço militar, pois eram melhores tratados pelos seus senhores. Bem, senhoras e senhores e jovens presentes, cremos ter contribuído para que os registros históricos de uma época, para nós, tão significativa de libertação de nosso país, sejam relembrados e nunca esquecidos, pois para podermos projetar o futuro, temos de saber viver o presente, conhecendo e analisando a epopeia de nossos antepassados. Encerrando, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para externar os nossos agradecimentos aos membros do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga pelo honrado convite feito a um representante do Exército Brasileiro para proferir uma palestra em comemoração à Semana da Pátria em tempos de crise cívica e perda de valores patrióticos de nossa amada nação. Muito obrigado. Legal, né? Será que alguém quer fazer uma pergunta aqui para o nosso palestrante? Vamos aproveitar que ele está aqui. Vamos fazer uma pergunta para ele? Vamos ver quem faz. Facinho, hein? Bem fácil. Pergunta facinha, só para ver se ele... Olá, Estácio, você que é bom das perguntas, hein? É, assim. Quem sabe? Quando é que, efetivamente,
quando efetivamente nós tivemos esse padrão que se ostenta até hoje, a hierarquia militar é um exemplo, né? Então, por exemplo, dentro da arma, né, o subalterno não questiona a ordem vinda, porque senão seria realmente o caos total. Quando é que se colocou efetivamente essa disciplina que hoje nós vemos nos quartéis? Bom, como eu disse na leitura da nossa palestra, o Conde de Lippe, quando foi designado para o Brasil, ele que a grande maioria das normas, dos procedimentos, tanto administrativos como operacionais, né, ele vem proveniente do Conde de Lippe. Ele que organizou, ele que implementou no Exército essas normas, esses procedimentos. 1654, por aí foi o que ele conseguiu fazer. Tanto que até 1980, vamos dizer assim, 81, 82, o praça teria que pedir permissão ao seu comandante para poder casar. E isso vinha do tempo do Conde de Lippe. A leitura de boletim diário também vem do tempo do Conde de Lippe. A parada diária que é feita, ou seja, a revista, se o militar está em condições de entrar em serviço, também é do tempo do Conde de Lippe. Então, nós herdamos, né, esses procedimentos administrativos, né, implantados pelo Conde de Lippe. Quem mais? Afrânio. Facinho, Afrânio. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, de que todos os movimentos de libertação, de independência, de proclamação de princípios em todos os países, eles são acompanhados de uma cobertura militar na maior parte das vezes. Como que Dom Pedro declara a independência do Brasil? De que maneira o nosso exército de então, mal pago, mal instruído, mal posicionado, mal organizado, conseguiu dar um apoio para o Dom Pedro numa tomada de posição tão grande como foi essa, a independência brasileira. Tá. Então, veja bem, o exército atuante aqui no Brasil era o exército português, era o exército colonial. Então, como foi lido aí, a união de índios, união de negros, união de brancos, brasileiros, tá, foi a força primordial de união para lutar contra o exército português. Alguns portugueses optaram pela nacionalidade brasileira, passando para, vamos dizer assim, para o exército brasileiro, né, e deixando de atender ao exército português. Só que foi difícil, e inclusive foi lido aí, em que Dom Pedro, sigilosamente, ele ia tirando os portugueses da linha de frente, justamente para fortalecer o Exército Nacional Brasileiro, né? E foi com isso, debelando-se a grande ajuda do general Lecor, né, no Uruguai, e também dominando o Rio de Janeiro, onde o efetivo maior era no Rio de Janeiro, né, e foi possível controlar e dar maior ênfase a essa proclamação da nossa independência e manutenção dessa independência. Tenente, como antigo atirador do tiro de guerra de Itapetininga, há 52 anos, vemos aí com tristeza que os nossos tiros de guerra de algumas cidades da região, e tenho a impressão que mais ainda, os tiros de guerra estarão com seus dias contados. Qual o motivo desta tomada posição do Exército, já que Vossa Senhoria é o delegado regional desta vasta região, destes nossos rincões, sabendo perfeitamente que o tiro de guerra nos presta excelente serviço de ordem moral, de ordem técnica, de ordem esportiva, em todas as camadas da população. Muito obrigado. Eu vou dar aqui uma posição pessoal e não em nome do Exército Brasileiro. Tá? Como ex-chefe do tiro de guerra,
eu digo que a perda na formação do jovem, contribuindo para a formação do seu caráter, é muito grande quando não se tem um tiro de guerra atuante. Só que os tempos são outros. Como foi lido aqui, a perda de sentimento patriótico, dos valores cívicos, está muito grande hoje. Então, isso ocasiona o quê? Que o sistema de tiro de guerra, a formação do jovem, não é interessante para os padrões políticos atuais. E há uma contrariedade porque o Exército está incentivando a abertura de tiros de guerra. Mas outros fatores políticos, né, às vezes de vontade de prefeitos, inibem a criação e até a manutenção desses tiros de guerra. Não sei se eu respondi. Mais alguém quer perguntar aqui para o nosso palestrante? Pois não. Só deixar claro que não é o caso da nossa cidade, hein? Tá? Não é o caso da nossa cidade. O prefeito apoia e apoia muito bem. Boa noite, meu nome é Elaine, e eu gostaria de fazer duas perguntas, bem dizer. Quando eu entendi aquela parte que você falou assim na palestra, que se aqueles rapazes cortavam os dedos para não querer participar do exército, né? Sim. E também aquela parte, também eu queria saber que quando aquele homem chegava naquele lugar para pedir o dinheiro lá com o nome das pessoas, que ele abandonava na ilha, eles não perguntavam onde que estavam as pessoas, assim? Tá. Então, vamos lá. Primeira pergunta, vamos à primeira pergunta. Imagina o seguinte, como o recrutamento, hoje o serviço militar, ele faz o recrutamento onde o elemento se alista, certo? Chegando aos 18 anos, ele é obrigado a se alistar, todo cidadão com 18 anos, ele é obrigado a se alistar do 1º de janeiro até 30 de abril do ano em que ele completar 18 anos. Então, ele, embora seja obrigatório, mas ele comparece a uma junta de serviço militar. Antigamente, não. Antigamente, você andando na rua, indo para a escola, vamos trazer para os dias de hoje. Vamos supor que o Paulinho está indo para a escola. Né? Simplesmente, ele era abordado e conduzido até um quartel. Ou então ele estava numa procissão, numa missa, ele estava fazendo uma seresta, entendeu? Ele era pego à força e conduzido ao quartel. Se ele tentasse fugir, eram castigos físicos e fuzilamento. Então a coisa era, inclusive marujos estrangeiros que aportavam ao Brasil, eram pegos à força. Né? Então, para vocês verem por que isso daí? Porque a guerra, como eu falei, o avanço das tropas ao inimigo não era de forma organizada. Eles partiam para cima e eram abatidos facilmente. Então, a mortandade era muito grande e precisava recompletar esse efetivo. O que gerava o quê? Mais recrutamento forçado. Certo? Expliquei? Tá, vamos para a segunda então. A segunda é o seguinte, tendo em vista que os oficiais e o Exército não tinham uma organização de operacionalidade, ou seja, ele não tinha uma estrutura para vamos dizer assim, como é que eu posso dizer para você? Ele não tinha um padrão de organização em nível europeu. Então, Dom Pedro determinou ao Major Schaefer, que também era um estrangeiro, que fosse até a Europa e, na Europa, trouxesse famílias de soldados ou oficiais para servirem aqui no Brasil. Só que, chegando à Europa, o Major Schaefer ele fez um contrato com o Império em que ele ganhava por cabeça. Então, ele tinha um imenso livro onde ali ele registrava, vamos supor, Carlos Alberto Caffarella e família. Então, ele colocava Carlos Alberto Caffarella e mais esposa e mais 5 filhos. Então, ele ganhava por cabeça que ele trazia. Só que, chegando aqui, ele não era conferido. Ninguém conferia, porque ele era a autoridade maior.
Então, o que ele fazia? Para encurtar as viagens, ele parava em algumas ilhas, descarregava esse pessoal ou jogava no mar e retornando à Europa para pregar mais. E nessa época, a Europa também estava passando por uma dificuldade muito grande. Não esquecendo que Napoleão, né, as guerras de Napoleão, praticamente dizimaram, né, economicamente a Europa. Então a vida lá estava muito ruim. E eram prometidos a esses soldados que após as guerras, eles receberiam em troca terras. Só que chegando aqui, os que conseguiram chegar aqui, muitos não tinham condições de compor as fileiras do exército. E aí que foram sendo mandados para o sul, onde a colonização de alemães, né, de europeus, fizeram a colonização do nosso sul do Brasil e também do Rio de Janeiro. Certo? Respondi? Então tá bom. Mais alguém? Lá vai o Mário. Sou o Wellington. Eu queria perguntar, como você disse, exemplo, o Paulinho foi catado à força. Hoje o jovem, com 18 anos, ele tem que se alistar. Isso, Sim, né? exato. Se alistra o jovem. Como tem aqui lá assim, uma dúvida comigo que faz tempo. Sou da zona rural. E hoje nós não podemos servir? Essa é a minha pergunta. Tá, veja bem, se nós tivéssemos ainda aqui em Itapetininga o 5º Batalhão de Caçadores, ele é um batalhão onde para que se atinja o efetivo dele, várias cidades ao redor de Itapetininga, né, inclusive zona rural, poderiam fazer parte do seu efetivo. Correto? Porque aí você tem condições de instalação, ou seja, esse pessoal teria onde dormir, onde se alimentar, certo? E teria um grande efetivo. Para o tiro de guerra, o atirador ele só faz o expediente das 6 da manhã às 8 da manhã, para poder trabalhar durante o horário comercial, certo? Então, você sendo da zona rural, como é que você vai chegar às 6 da manhã num tiro de guerra? Você entendeu? Então, não há ônibus, não há condições de transporte para que se cumpra esse horário no tiro de guerra. Então, por isso que o pessoal que mora em zona rural, né, comprovadamente, porque não adianta chegar lá na delegacia e existe a comprovação. Então, o alistado, ele vem, não, eu moro em zona rural, aí vem com tênis Nike, sem nenhum calo na mão, certo? Nunca tomou sol, aquela cara de leitinho assim, toda, né? Então, não tem condições. É fácil de se saber isso aí, né? E existe métodos para se comprovar, tá certo? Tá? Respondi? Então tá bom. Mais alguém? Pode sim. Pode usar aí o microfone. Devagar, hein? Vai devagar. Deu. Então, o senhor estava falando, boa noite a todos, sou o Juliano, que estou representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Também servi o tiro de guerra no ano de 2006, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Enfim, o senhor estava falando sobre toda essa questão problemática que o Exército tinha desde o início da sua criação. A gente sabe que veio até pouco tempo na época da ditadura militar, né, que teve um grande enfrentamento, o povo na rua e tudo mais. E estava falando também sobre essa questão dos tiros de guerras, né, nos municípios. Então, essa problemática da instalação ou da continuidade, qual seria o maior problema? Seria o problema dessa história do Exército Brasileiro, que traçou durante muito tempo aqui no Brasil, né, de todos esses problemas que aconteceram, ou seria uma coisa mais atual, uma questão político-partidária ou alguma coisa do tipo, para a instalação de tiros de guerra e para a manutenção, né, e para a imagem do Exército Brasileiro aqui no Brasil? Vamos ver se eu entendi aí. Vamos lá. Bom, primeiro, quero dizer para vocês que o serviço militar não foi inventado por um militar. Certo? Quem inventou o serviço militar foi Olavo Bilac, um poeta. Certo? Então, se tem alguém para ser crucificado ou elogiado, é Olavo Bilac. Tá? Por que isso daí? O Olavo Bilac ele não tinha ainda a ideia do serviço militar como é hoje, mas sim,
ele pegava os jovens e levava para praticar tiro ao alvo. E nisso começou-se a ideia de se criar, né, um movimento estruturado, no qual gerou o serviço militar atual. Certo? Tá. Então vamos para... Diz que o militar ele tem que fugir de certas perguntas, mas eu não vou fugir dessa não. Veja bem, é um assunto, um tema, né, bastante complexo, né? Depende do ponto de vista histórico, no qual você vê se foi um golpe militar ou se foi uma ditadura militar, né? Eu digo para você o seguinte: o Brasil, em relação às suas Forças Armadas, ele é bastante diminuto em relação à Venezuela, a Chile, a Argentina, em questão de números, proporções de efetivo com relação à sua população e ao território que ele tem que abranger. Então, a preocupação dos governos militares com a criação de vários tiros de guerra e também organizações militares é prover essa segurança contra possíveis ameaças externas. Você entendeu? Então, agora, o fato de hoje algumas administrações municipais não querer o tiro de guerra, continue a sua manutenção do tiro de guerra em suas cidades, às vezes entra interferências políticas, às vezes entra, como nós tivemos um prefeito em uma cidade aqui do estado, em que a sua genitora morava do lado do tiro de guerra e às 6 da manhã tocava-se o bumbo e ela acordava. Então, isso aí, entendeu? Né, gerou o fechamento do tiro de guerra. Então, você vê que são vários fatores, né? São vários fatores que influenciam. E, novamente, eu falo para você, o tiro de guerra ele é bastante útil nos serviços à comunidade, né, em campanhas, né, de vacinação, campanhas do agasalho, né, e também na formação do jovem, no caráter da formação do caráter do jovem. Tá? Não sei se eu respondi. Então tá. Mais alguém? O Mário está trazendo. Esse assunto está se mostrando que é bom, e o tenente também mostra uma boa capacidade de esclarecer as dúvidas de todos os aqui presentes. Mas eu quero fazer uma pergunta, tenente, que está baseada em fatos históricos e em relação ao Exército. Itapetininga, no passado, teve o 5º Batalhão de Caçadores aqui, que foi uma clara posição para conter um possível avanço dos paranaenses, dos catarinenses, dos gaúchos para o estado de São Paulo. Mas o Exército sempre privilegiou, na relação de quartéis no estado de São Paulo, Caçapava, Lorena, que sempre foi o caminho para o Rio de Janeiro, e um outro direcionado para Minas. Ele sempre se protegeu de um possível avanço do 1º Exército? Sim. E do 3º Exército de Minas para São Paulo. Com o fechamento do 5º BC e a transferência dele, salvo engano, para Campinas, a nossa região inteirinha aqui, salvo Itu, até a divisa do Paraná, em todas as cidades aqui, nós não temos nenhum quartel do Exército Brasileiro. O que leva o Exército a não ter nada aqui? Acabou-se o medo do avanço dos gaúchos, das tropas gaúchas? É o poder econômico que não deixa acontecer isso? Ou a ausência do poder econômico até que não deixa acontecer? Por que um quartel num Exército dá muito mais vida a uma cidade? Haja vista a cidade de Itu, aquele quartel e as outras, os desfiles militares, as formações militares, os tanques, até aviões, helicópteros, isso aí daria, né? Colégios militares, que a gente vê uma formação, por exemplo, de Agulhas Negras, em Minas, em Barbacena, em diversos pontos do país. Aqui a gente não tem nada.
Pirassununga tem um da aeronáutica. Então, o que o tenente pode dizer a respeito disso aí? Muito obrigado. Vamos lá, então. Veja bem, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, a briga entre Júlio Prestes e o ex-presidente Getúlio Vargas, né, ocasionou o fechamento e a transferência do efetivo do 5º BC. Né? Então, isso foi uma briga pessoal. O Exército mantém um planejamento de implantação de unidades, criação de unidades e manutenção dessas unidades em âmbito nacional. Então, de acordo com as características da região e as características de cada unidade, sendo infantaria, ou artilharia, ou cavalaria, engenharia e comunicações, que era o caso aqui do 5º Batalhão de Caçadores, e comunicações, uma companhia de comunicações, esse planejamento já estipula quais são as áreas e até os limites em que esse batalhão tem responsabilidade. Então, toda a área aqui do sul do estado de São Paulo é responsabilidade do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea de Itu, de artilharia de costa, aliás, de Itu. Certo? Então, ele, através da sua organização e atividade fim, ele consegue responder por toda essa área. Tá? Pelo seguinte motivo, se nós colocássemos aqui uma unidade blindada, infantaria blindada, ela não teria acesso porque são muitos morros, são muitas elevações. Então, o blindado já não teria essa operacionalidade. Nós teríamos aí também bastante matas, o que impediria também esse avanço dessa tropa. Né? Haja vista que se você tem um caminho e esse caminho é detonado, não se pode atravessar as matas com blindados. Então, a infantaria já não teria tanta e mesmo até motorizada. Né? Mas a artilharia, sim. A artilharia, ela cumpre bem esse papel. Então, o nosso sul do estado aqui está bem guardado. Tá? Não sei se eu respondi. Mais alguém? Não? Mais uma? Tá. Existe uma coisa, você tem que comprovar mais de 1 ano de residência para você fazer o seu alistamento. Isso é uma lei de 1968 que está até agora como lei do serviço militar. Tá certo? Perdão, 1965. Então, o que acontece? Se ele sair da zona rural e morar, por exemplo, em Itu, já há mais de 1 ano, 1 ano e 1 dia, ele pode se alistar normalmente. Se não, ele é feita uma sindicância e é tratado como burla ao serviço militar. Aí ele vai pagar uma multa, certo? E responder uma sindicância. Tá certo? Legal. O Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga já existe aqui na cidade de Itapetininga há 4 anos. E ele sempre está fazendo essas palestras. O ano passado nós tivemos uma palestra também, foi o Mário Celso que nos brindou com a independência e como é que era o título? E a maçonaria. Então foi muito bom. Hoje eu estou, olha, aprendi coisas novas aqui. Quero que sim. Eu vou pedir ao nosso orador, o Dr. José de Almeida Ribeiro, ele é o orador oficial da casa, para que faça os agradecimentos em nome de toda a diretoria, por gentileza. Frades, minhas senhoras, meus senhores. Em nome do Instituto, fazemos aqui o agradecimento a esta bela palestra do nosso delegado militar de nossa região, o ilustre Tenente Cavarella,
que há algum tempo nos brinda com sua cultura o seu dedicado amor à pátria. Lembrando ainda de que essas palestras, naturalmente, o Exército sempre um pouco distante, mas que com isto nos familiariza mais, nos traz ao conhecimento de nós já mais velhos e também dos jovens. E vemos hoje aí este ilustre oficial com sua farda garbosa que nos honra, esse exército tão tradicional, tão histórico, iniciado lá no Nordeste há quase 400 anos, e que é um exemplo para todos os exércitos da nossa América, porque o exército brasileiro, em pouquíssimas ocasiões, esteve com o poder político em mãos e jamais foi o seu objetivo, o que nos conta a história, a ter-se, a entrar na luta para a conquista do poder. Se o fez em determinadas ocasiões, foram circunstâncias, e este tem sido o comportamento de nosso exército. Lembrando ainda, tenente, apenas para dirimir algumas dúvidas, passamos aqui por Itapetininga, na rua que eu resido, e vemos lá, Rua General Carneiro. E todos nós, quem é General Carneiro? Antônio Gomes Carneiro, um ilustre cidadão nascido em Minas Gerais, na cidade de Cerro, ingressa em 1846, ingressa no Exército, vai para a Guerra do Paraguai. Terminado aquele triste confronto, onde o general Deodoro da Fonseca perdeu 3 irmãos naquela guerra, no mesmo ano. E muitos brasileiros lá ficaram, e muitos outros integrantes daqueles outros exércitos também lá pereceram. Gomes Carneiro, deixando então o término da Guerra do Paraguai, faz o curso regular do Exército, tornando-se oficial. E logo depois, moço inteligente, destacado, acompanha algum tempo depois o outro bravo militar, o homem das comunicações, Mariano Cândido da Silva Rondon, nas suas instalações telegráficas na região de Mato Grosso, no inóspito Mato Grosso. Depois, este general Carneiro, o nosso Antônio Gomes Carneiro, vai para Santa Catarina, designado para o governo, naqueles graves confrontos que lá existiam. Mas no ano de 1894, quando Floriano Peixoto assume a presidência da República, movimentos eclodiram em várias regiões do país, e mormente no Rio Grande do Sul, sempre muito bem armado, sempre muito politizado, e forças políticas deixam o Rio Grande e direcionam-se para São Paulo e Rio de Janeiro para depor o então presidente recém-empossado, o velho e combativo general Floriano Peixoto. Designado Gomes Carneiro para enfrentar estes guerrilheiros que vinham do sul, travou-se uma luta intensa na cidade da Lapa, nas imediações de Curitiba, e ali, aquele jovem oficial, aos 48 anos de idade, não perde a vida naquele combate que durou 26 dias. Ele já havia sido promovido a general por ato de bravura, pelo seu passado, pelo seu trabalho em prol do exército, em prol da nação, e perde a vida ali naquele combate intenso nas imediações de Curitiba, o famoso Cerco da Lapa. Muito bem, e ali naquele mesmo combate, um nosso conterrâneo aqui, um jovem de 30 e tantos anos, 40 e poucos anos, o coronel Fernando Prestes de Albuquerque, o nosso coronel Fernando político,
ele é designado, ele é apresentado ao senhor presidente da República pelo presidente de São Paulo, Bernardino de Campos, e daí também é designado pelo presidente da República para que fizesse parte. Ele era um civil, ele era um político, havia sido eleito deputado naquele período, mas era um grande líder político de Itapetininga e da região sul do estado, e já com um nome tomado em todos os rincões deste nosso estado. E para lá vai o nosso conterrâneo Coronel Fernando Prestes, aos seus 40 anos de idade, e também participa desta luta, travando combate sangrento e diuturno com as forças gaúchas. Felizmente, o nosso Fernando Prestes é salvo com vida, não obstante também sair ferido, mas ali perdeu a vida, então, este nosso General Carneiro, que nós passamos por Sorocaba, vemos, Rua General Carneiro, vamos a Curitiba, vemos, vamos em outros rincões aí do nosso estado do Paraná, estados do Sul, e vemos o nome deste imponente. E aqui na rua, inclusive, que eu resido, tem ali General Carneiro. Foi este bravo militar, Antônio Gomes Carneiro, que faleceu aos 48 anos de idade naquele combate. E pela bravura demonstrada pelo nosso conterrâneo, depois coronel Fernando Prestes, também é promovido por ato de bravura como coronel honorífico do Exército Nacional, tendo seu nome, inclusive, Vossa Senhoria, que é do ramo, lá no almanaque do Exército, por esse ato de bravura, por essa participação corajosa ao lado deste brilhante militar Gomes Carneiro, o nosso conterrâneo, coronel Fernando Prestes de Albuquerque, também vem a perfilar, vem a ter seu nome inscrito no rol dos grandes militares do Exército Nacional. Então fica aqui a lembrança, os cumprimentos a Vossa Excelência pelo brilhantismo da conferência, das explicações, e vemos bem que o senhor é professor de História e que daqui a alguns anos, indo para a reserva, esta brilhante carreira que Vossa Senhoria está fazendo no Exército, com várias promoções, todas por merecimento, por certo, será um mestre na história militar e na história cívica deste país. Então fica aqui os nossos cumprimentos, a nossa alegria em vê-lo conosco, e que Deus ilumine a sua jornada dentro do Exército Nacional, iluminando a todos nós. E para concluir, também no ano de 24, quando eclodiu o movimento da Revolução de 24, comandada pelo general Isidoro Dias Lopes, naquele levante, tivemos aqui um ilustre itapetiningano que residia em Piraju, o general Ataliba Leonel, que temos ali em São Paulo, onde o senhor residiu ali por perto, a Avenida Ataliba Leonel, nas imediações da Parada Inglesa, aquele ilustre advogado, nosso conterrâneo que residia em Piraju, também, por ato de bravura, foi promovido a general do Exército, por ato do senhor presidente da República, Arthur Bernardes, naqueles tenebrosos dias de 22 e 24. São dois itapetininganos, um com a militância aqui e outro com a militância em Piraju, uma atuação política também em todo o estado, que tiveram este galardão. Coronéis, o Prestes foi coronel da Guarda Nacional e coronel honorífico do Exército, e o doutor Ataliba Leonel, general do Exército, por ato do presidente da República, Arthur Bernardes Filho. Muito obrigado, e os nossos parabéns, ilustre Tenente Cafarella, e que Deus, mais uma vez, repito, ilumine a sua jornada em nosso Exército, porque nos é um exemplo cívico, um exemplo digno de ser aplaudido e de ser seguido. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de efetuarmos o encerramento dessa sessão solene comemorativa Semana da Pátria, informo os presentes que o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico Itapetininga tem suas reuniões realizadas toda quarta-feira do mês, às 20 horas, em sua sede, a Rua Prudente de Moraes, número 716, junto ao Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, Casa Kennedy. O IHGGI, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, ele está aberto aos professores, aos estudantes, aos pesquisadores de história, geografia, genealogia e iconografia. Quem quiser fazer pesquisa, saber de história de Itapetininga e de toda a região, pode nos procurar. Ninguém paga nada, está aberto, tal, liga, vamos atendendo todo mundo. Tá bom? Então, vamos encerrar essa sessão e, então, eu quero agradecer já mais uma vez a todos que compareceram, agradecer ao diretor lá, da DERITA, o doutor Antônio Machado Pontes, que convidou vocês para vir aqui. Obrigado, hein? É Fernando Prestes, é isso? Como é que escola lá? Aderbal e Fernando Prestes. Nossa, eu estudei na outra escola, na escola do meio. Peixoto comigo. Então, eu queria que todos agora em pé, vamos ficar de pé, vamos ouvir o hino de Itapetininga. História, o sacra
Está encerrada esta sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.